Então, olha só, as atividades de hoje é sobre o plano de Argand-Gauss. É quando a gente vai colocar os números complexos, né, no plano cartesiano, que nós vamos chamar de Argand-Gauss, porque nós vamos representar agora no plano os números imaginários, né? No eixo X, a parte real do número complexo. E no eixo do Y, nós vamos colocar a parte imaginária, tá? Então, nós temos aonde era o eixo Y, agora vai ser o nosso eixo imaginário. E aonde era o eixo do X, vai ser o eixo real. E aqui é o eixo imaginário. A representação geométrica de um número complexo foi associada, vocês estão com a apostila aí, né, pessoal? Apostila 2, página 10, plano de Argand-Gauss, embaixo lá da atividade 3, tá? A representação geométrica de um número complexo foi associada aos estudos dos matemáticos Wessel, Argand e Gauss. Os números A e B do número complexo A mais BI, sendo A a parte real e B a parte imaginária, são associados às coordenadas de um ponto no plano, criando assim uma representação geométrica para o complexo. Dados os complexos, represente-os no plano do complexo aí. Então, o item A, Z1, 3 mais 3i. Então, aí vocês já têm o plano, né, todo, já tá quadriculado aí para vocês. Eu vou fazer um só aqui, eu vou fazer um plano só e nós vamos marcar todos esses números aqui, tá bom? Aí na apostila de vocês tá bem certinho, né? Se a gente estivesse lá na escola com a nossa lousa quadriculada, também ia estar bem certinho. Bom, Z1, então, olha, é 3 mais 3i. Então, a parte real é 3. Então, a gente vem aqui no eixo dos reais. 3 está aqui. A parte imaginária é 3i. Então, 1, 2, 3 aqui. Então, onde que esses dois aqui vão se cruzar, né? Então, aqui está o ponto, o número imaginário, a representação geométrica de Z1. Z2 é menos 3 mais 3i. Vou pôr de cá para não paçocar lá. Z2 é menos 3 mais 3i. Então, ó, a parte real menos 3. Parte real menos 3. E a imaginária 3i. Então, vem aqui a representação geométrica de Z2 está aqui. Z3, 3 menos 3i. Ó, vou pôr aqui no cantinho, ó. Z3 é 3 menos 3i. Então, ó, parte real, 3. Parte imaginária, menos 3. Então, a parte imaginária, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 3 e 3 na parte real. Então, o Z3 vai estar aqui. E Z4, menos 3, menos 3i. Z4 é menos 3, menos 3i. Então, parte real, menos 3, com menos 3i, a representação geométrica de Z4 está aqui. Tudo bem?
Aí eu fiz aqui um só para facilitar. Posso apagar? Pode. Nem sei pra que eu não fiz uma apostila, eu fiz um caderno. Agora eu tô fazendo a apostila também. Eu fiz a apostila, né? Já estava tudo pronto lá. Quando for assim, exercício da apostila, eu já até tinha colocado para vocês lá no roteiro, né? Se possível, faça na apostila. Eu só faço lá, só vou lá pro caderno quando o espaço da apostila é pequeno, né? Senão, eu deixo lá mesmo. É que eu já fui com o preconceito da apostila, né? Ah, eu não gosto de pouco espaço. As contas eu acabo fazendo também. Aqui eu fiz também. Eu usei caderno e apostila. Eu já deixo os dois ali na mão porque a minha apostila, ó, eu mando encadernada, porque eu acho mais fácil de manusear ela encadernada. Então, eu já fico com os dois juntos, porque eu faço conta no caderno e uso os gráficos que já estão prontos lá da apostila. Atividade 5. Só uso os gráficos lá. Atividade 5. Observe os números complexos A mais BI representados no plano de Argand-Gauss e determine para cada um deles a medida do ângulo θ e do segmento que une o ponto AB à origem do sistema. Então aí, gente, vamos olhar ali embaixo, ó, embaixo desses dois planos cartesianos aí, né, desses dois planos de Argand-Gauss, ele colocou assim, ó, o ponto P é a imagem geométrica ou o afixo do número complexo A mais BI. Então, olha só, o que é afixo, né? Porque às vezes a gente vê, assim, a gente se depara com o termo e não sabe o que é. E é aí que cria aquele problema. Eu não sei fazer porque eu não sei o que é isso, né? Mas olha só, então, o afixo, ele é a imagem geométrica. Ou seja, disso aqui que nós fizemos, né? Então, quando nós marcamos aqui, ó, o Z1, o que ele é? É a imagem geométrica. Então, ele é o afixo, tá? Então, aqui, olha, nós temos aí embaixo, tá assim, ó. Tem um plano de Argand-Gauss, tá? Aí, aqui é 0. Aí, aqui tem o Azinho, aqui Bzinho. Opa. Ó, aqui tem um ponto P, certo? Esse ponto P, ele é o afixo, ele é a imagem geométrica do número complexo Z, que é A mais BI. Ó, A, que é a parte real, né? E o B aqui, que é a parte imaginária. Aí, aqui, gente, nós vamos ter aparece aqui para nós, né? Dois itens, assim, novos aqui para nós, tá? Uma delas, um termo novo que aparece aqui para nós agora é o argumento, né? O que é o argumento? Olha, aqui cria-se uma distância da origem até o afixo, certo? E na nossa apostila tá usando aí para essa distância uma letra grega chamada Rho, que é um pezinho sem a voltinha dele, tá? Lá na apostila fala, ó, essa letra grega chama Rho. Ela é mais ou menos assim, tá? Esse Rho é essa distância aqui. Quem é o argumento? O argumento, gente,
é esse ângulo de abertura aqui. Esse ângulo de abertura a gente chama de ângulo θ, tá? É outra letra grega. É o quanto tá abrindo aqui, tudo bem? Então tá. Agora, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui parece com quem? Que figura geométrica é essa que a gente está super acostumado com ela? Triângulo retângulo. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente está muito feliz. Porque a gente pode fazer a gente pode fazer um monte de coisa com triângulo retângulo, né? A gente usa Pitágoras, a gente pode usar seno, cosseno, a gente pode usar um monte de coisa aqui, tangente. A gente fica muito feliz quando o triângulo é retângulo, quando ele é equilátero.